Vamos ler uma palavra, irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Vamos ler a partir do versículo 1, no capítulo 1, tá? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso conosco? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém, queridos? Vamos orar. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra nessa noite. Fala aos nossos corações, Jesus. Coloca a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor use ela como te aprouver melhor. E eu declaro essa uma noite avivada, uma noite abençoada, uma noite cheia da tua presença, do teu poder nessa igreja. Que os teus anjos já estejam aqui acampados, passeando, Deus, no nosso meio, ministrando, Deus, a tua graça, a tua glória em nossos corações. E eu declaro cura, libertação, transformação, que todos sairemos daqui abençoados, com um passo ainda maior na nossa fé, que o Senhor fará grandes obras em nossas vidas, e eu declaro que todo o mal também seja repreendido desse ambiente, e que esse ambiente seja tomado pelo Espírito Santo. E eu declaro a sua vida, irmão e irmã, sendo muito abençoada e enriquecida pela glória de Deus. E eu declaro: você e sua família são de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos? Estenda a sua mão para cá, diga assim: Jesus, usa esse homem aí. Amém? Ele não merece não, mas usa ele aí, vai. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Queridos, olha, Deus tem falado ao meu coração a respeito desse livro, e nós vamos, na verdade, explorar esse livro também a partir dessa terça-feira. Amém, queridos? A gente
Deus colocou no nosso coração de estudarmos nas terças alguns livros menores, e esse daqui é o primeiro deles, tá bom? Mas hoje, no domingo, a gente quer trazer uma lição muito prática, muito didática aqui para o nosso dia a dia, aqui nesse capítulo 1 do livro de Jonas. Todo mundo conhece o livro de Jonas, queridos, por um episódio até que para muitos parece até engraçado, né? Qual é esse episódio, queridos? Que é a tal da baleia, né? O peixe, né? Não fala baleia, né? Vamos corrigir melhor isso aqui. Assim como a Bíblia não fala que Paulo caiu do cavalo, né? Então, a Bíblia não fala baleia, mas entendemos que é um peixe grande, né? Um grande peixe, diz a palavra de Deus. E aí, no nosso entendimento hoje, a gente até, que na época que foi escrito, queridos, a Bíblia, eles entendiam que o mar era cheio de monstros, peixes gigantes, né? E aí a biologia, né, a ciência foi avançando e foi dando nome aos animais, aí mais nomes, né? E aí se entendeu, a gente entende que pode ser uma baleia que aconteceu aqui. Mas deixa eu te explicar uma coisa, queridos. Tem muita gente que não acredita nisso aqui, né? Tem teólogos que falam inclusive que Jonas foi um personagem que nunca existiu, né? Que esse livro, na verdade, é uma alegoria. Ele é uma figura do que deveria ter acontecido, né? De que Deus queria mandar pessoas para os gentios, para as pessoas que não eram judeus, enfim. E eles colocam, irmãos, como Jonas como uma figura, né? Assim como Jesus falava de parábolas, o Antigo Testamento tinha uma figura, e essa figura era o livro de Jonas. Alguns chegam até a dizer que o livro de Jonas é uma mancha, é algo até um pouco fora do que a Bíblia no Antigo Testamento é colocada. Mas entenda, queridos, e outros chegam muito a falar disso, justamente por causa dessa questão da baleia ter engolido um homem, como é que pode isso, né? E certa vez, queridos, uma pessoa muito praticante da igreja católica e tudo, me chamou e até estávamos debatendo sobre isso. Ele disse: olha, pastor, porque quando a Bíblia fala assim, baleia, não é grande peixe, não é bem um grande peixe, né? Foi algo que engoliu aquele homem, né? Que tragou aquele homem, né? Mas era uma linguagem figurativa. Mas entenda, queridos, as pessoas falam isso justamente porque elas acham difícil acreditar que é um peixe, né? Vou falar baleia aqui pelo uso mesmo, mas é o grande peixe, né? As pessoas acham difícil acreditar que uma baleia, um grande peixe, alguma coisa muito grande possa ter engolido um homem desse, né? Seria muito fora da curva isso, seria muito fora do normal, do comum. Mas entenda, a primeira coisa que eu entendo, queridos, é que se a gente achar difícil acreditar, irmãos, que isso aqui é possível, que Deus não pode mandar um ser desse, milagrosamente esse homem ter sobrevivido, menos ainda eu acreditaria no livro de Gênesis, quando Deus fez ali o mundo todo em 6 dias, né? Não fez só uma baleia, Ele fez todas em 6 dias. A gente não acreditaria que a mula de Balaão falou com Balaão. A gente não acreditaria no livro de Josué que o sol parou por um dia. A gente não acreditaria no livro do Êxodo que Moisés ali com o poder... Que Moisés com o poder do Espírito Santo ali, com o poder de Deus, abriu o mar vermelho, né? Que as pessoas ali no deserto, queridos, elas cresciam e havia uma marca de sapato lá na época que crescia junto, queridos, né? Essa marca nunca mais teve, não é? Pensou? A marca ia falir muitas lojas, né? A gente ia comprar só uma vez um. Então entenda, queridos, e não só isso, né? A Bíblia fala que o maná foi enviado, esse mesmo maná não prestava para o próximo dia. Enfim, queridos, e tantos, Jesus andou por cima das águas, não é assim? E tantos sinais e milagres, queridos, que eu acho até, do ponto de vista de grandeza, maiores até, do que vir um peixe, né? Dar uma merendada, depois não gostar e cuspir fora. Amém, queridos? Eu acho muito mais difícil, né? Então entenda, irmãos, eu acredito piamente que assim como outros milagres aconteceram, esse daqui também aconteceu, irmãos.
Amém? Não sei quantos acreditam comigo, mas eu acredito. Amém, irmãos? Se é assim que a Bíblia, eu não acredito que é uma alegoria, eu não acredito que é uma fantasia, né? Que é como se fosse um livro de criança, irmãos. Eu acredito que é real, irmãos. Glória a Deus, queridos. E outra coisa, irmãos, outra coisa que mais me faz acreditar, porque Jesus acreditava assim. Jesus, ele cita por 2 vezes, irmãos, nos seus evangelhos, ele cita por 2 vezes a figura de Jonas. Uma delas ele cita para citar, né, a doutrina mais importante da Bíblia, que é a morte e ressurreição. Ele diz, olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E ele cita o livro de Jonas, essa questão de Jonas e do peixe, irmãos, e do peixe. E ele também cita Jonas, irmãos, quando ele fala, olha, uma geração corrupta, iníqua, me pede um sinal. O único sinal que ficará é o sinal, né, é o que aconteceu com Jonas, que pregou e os ninivitas se converteram, e os ninivitas se levantarão no dia do juízo e vão julgar essa geração, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. Então entenda, queridos, Jesus não só cita a questão do peixe, como ele cita a questão da mensagem de Jonas, que toda uma cidade se converteu. Amém, queridos? Então, na minha opinião, isso aqui que está acontecendo é real, irmãos. Amém? Jesus certa vez disse para Pedro assim, olha, Pedro estava sendo cobrado pelos impostos. E aí Jesus não vai pagar imposto não? Aí Pedro chega com Jesus e diz, Jesus, ó, estão cobrando a gente. Aí Jesus chega até a dizer assim, quem é que paga os impostos? É os filhos? Né? Ou é os servos, né, que ele fala assim, né? Oi? Os estrangeiros, perdão. Aí Pedro diz, é os estrangeiros. Ele diz, pois é, né? Porque eles colocam como filho, o filho está naquela nação. Mas tudo bem, aí ele diz assim, ó, para que não se escandalizem, vai, Pedro, pesca um peixe, abre o peixe dentro da boca, está lá o dinheiro para você pagar. Sabe, queridos, aquilo estava tratando com Pedro, estava tratando com o povo, estava tratando com todo mundo. Pedro conhecia de pescaria, irmãos, mas nunca tinha pego um peixe com o dinheiro certinho na boca para pagar as contas, né? Então, ou seja, irmãos, ele tinha que crer no milagre. Amém, queridos? Talvez o que você faça, você já faz há muito tempo, né? A Cláudia todo dia arranca um monte de dente, faz um monte de gente sofrer, irmão, né? Arrancando o dente. Mas um dia, queridos, lá na rotina, na sua rotina, que Deus está falando assim, ó, um dia no seu dia a dia, na sua maneira de viver, na sua rotina, pode acontecer algo que Deus surpreenda a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então entenda, irmãos, é isso que Jesus estava fazendo, e é isso que Jesus também está fazendo aqui nesse livro. Ele deixou a coisa meio fora do comum. Mas amém por isso, irmãos. O que nós queremos falar, você está com sua Bíblia aberta aí, no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Jonas. Quem pode ler, por favor, reler na verdade, o versículo 1, releia bem alto aí. Versículo 1 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade. Até aí, isso, só o versículo 1. Amém? A Cláudia está com fome de Bíblia, irmão. Se deixar, ela vai ler até Apocalipse. Olha só, queridos. Obrigado, Cláudia. Olha só, queridos. Primeira coisa que a gente tem que entender. A palavra do Senhor veio a Jonas. Quem era Jonas? Mais do que filho de Amitai, né? Quem era a pessoa de Jonas? Se a gente for, né? E a gente vai acompanhar isso aqui nas terças-feiras. Mas resumindo aqui, queridos, Jonas era um homem, irmãos, com muitas contradições no seu coração e na sua vida. Jonas, queridos, só para você ter uma ideia, nós comemoramos aqui quando dá certo algo, né? A gente comemora, irmãos, quando a gente prega e pessoas se convertem. Nós glorificamos a Deus por isso. Jonas foi um pregador, né, que ele odiou o fato de ter dado certo a sua mensagem. Jonas foi um pregador, queridos, que ele, em vez de glorificar a Deus por ter dado certo, ele brigou com Deus por ter dado certo. A gente se esforça, queridos, para as coisas irem para frente,
Jonas se esforçava para as coisas irem para trás. Jonas, queridos, era o profeta assim mais, sabe, com mais coisas diferentes, com mais contradições. Mas também, queridos, foi a mensagem que mais deu certo no Antigo Testamento. Foi a pregação que mais teve sucesso. Então entenda, irmãos, Jonas não queria pregar, Jonas brigou com Deus para não pregar, Jonas, queridos, não queria que aquele povo se salvasse. Somando tudo isso daí, o que você acha que foi o resultado, irmãos? Por incrível que pareça, o resultado foi o maior sucesso da palavra de Deus no Antigo Testamento. Sabe, queridos, Jonas era esse homem, cheio de contradições. Ele queria que Deus condenasse o povo, mas Deus queria salvar o povo. Ele não queria pregar, mas Deus o queria usar, queridos. Jonas tinha muita contradição e pouca contrição. Contrição vem de uma pessoa contristada, uma pessoa quebrantada. Jonas era uma pessoa que se contradizia, mas não era uma pessoa que se contristava. Entenda, queridos, Jonas era um ser, sabe, muito dividido dentro de si. Jonas era um profeta, queridos, que não sabia para que rumo que ia. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz assim, olha, e veio a palavra do Senhor a esse homem, queridos. E uma coisa que era uma característica maior aqui do livro de Jonas, irmãos, ele era um homem rebelde. E o tema da mensagem hoje, queridos, nós vamos falar sobre rebeldia, mas o tema da mensagem hoje é os fugitivos de Deus. Os fugitivos de Deus, amém, queridos? Pergunte para o seu irmão assim, você é um fugitivo de Deus? Amém? Sabe, queridos, Jonas, pela sua rebeldia, ele se tornou alguém que fugia de Deus. Ele era um fugitivo, queridos. Mas mesmo assim, mesmo rebelde, mesmo em conflito, a palavra de Deus diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, queridos. Sabe a primeira coisa que eu aprendo, irmãos? Deus não te chama porque você é bom ou porque você é ruim. Não é isso que faz Deus se voltar para você. Deus te chama porque Ele tem um propósito na sua vida. Sabe? Deus não te chama porque você é gordo, magro, careca, fez chapinha, não fez, veio com a roupa bonita, está de bermuda, de calça. Não é isso, irmãos. Amém? Porque você é mulher ou é homem. Não é isso, queridos. Havia uma época muito antiga que se acreditava que Deus só usava os homens na igreja, né? Depois se acreditava que não, Deus, inclusive hoje em dia tem a igreja feminista, né? E eles trocaram a palavra homem na Bíblia, elas fizeram uma Bíblia nova, trocaram a palavra homem e colocaram mulher, né? Mas entenda, quando a Bíblia fala homem, ela não fala homem no sentido, nem toda, a maioria das vezes, sexo masculino. Ela fala homem no sentido de gênero humano. Mas elas não aceitaram. A igreja feminista diz o seguinte, não, olha, a Bíblia é muito machista, né? Tira a palavra homem, coloca a palavra mulher. Mas você vai conversar, geralmente são mulheres ou que foram depreciadas em alguma questão, ou que se sentem usadas, né? Até por homens que de fato não tiveram nenhum escrúpulo. Mas não significa, queridos, que a Bíblia é machista. Aqui na igreja não tem homem machista, amém, irmãos? Olha, tá vendo aí, mulheres? Vou repetir esse negócio, irmãos. Aqui na igreja, nossos homens, irmãos, dão carinho para as mulheres, amém, irmãos? Amém. Olha aí, ó. Tem homem de Deus aqui, irmãos. A Bíblia fala assim, olha, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu sua própria vida por ela. Olha o nível que a gente tem que amar essa mulherada, irmão. Viu? Dá a própria vida. O que dirá 50 contos sem, entendeu? Amém? Cuidado, né? Mas vamos já desempatar esse negócio aqui, viu? Que eu aprendi na Bíblia também, mas até conversei com alguns irmãos aqui, que a Bíblia fala o seguinte, que Deus
Já estão rindo aí, né? Que Deus fez o homem, irmão, no 6º dia, e ao 7º ele descansou. Mas quando Deus fez a mulher, a Bíblia não fala mais de descanso nenhum, entendeu? Na verdade fala, irmão, só na glória, né? Amém? Ó, não estão gostando, tem mulher meio assim comigo. Mas, virando o jogo de novo aqui para vocês, né? É porque vocês merecem toda a nossa atenção sempre, amém, irmã? Glória a Deus, amém, Celina? Glória a Deus. Queridos, voltando aqui para o assunto. O que é que a gente precisa entender, irmãos? Que apesar de todas as limitações e confusões e problemas que Jonas tinha, irmãos, Deus contava com ele. Deus chamou esse homem, irmãos. Você já pensou se Deus nos selecionasse, né? Fizesse assim uma peneira, irmãos, e fizesse uma seleção aqui, deixa eu ver os melhores daqui. Será que sobraria, irmãos? Eu acho que eu não sobraria, com certeza, irmãos. Deus não nos chama porque você tem ou não tem qualidades. Deus chama porque apesar de todos os seus erros e acertos, Ele tem um propósito na sua vida. Entenda, queridos, a obra de Deus acontece com você, ela acontece em você, ela acontece sem você, e ela acontece apesar de você. Apesar de você ter muitos erros, a obra de Deus vai acontecer, irmãos. Então entenda, Deus chamou Jonas, esse ser um pouco incoerente, irmãos, esse homem difícil na sua personalidade, esse profeta confuso, indeciso, esse homem rebelde. Deus disse: eu tenho uma obra na vida desse homem. Talvez você conheça alguém assim também. Pastor, tem uma pessoa que eu conheço que eu acho que aquele ali está difícil. Nesse, Deus tem uma obra também, amém, queridos? Deus tem uma obra também. Quem pode ler o versículo 2, irmãos, por favor? Glória a Deus, queridos. Deixa eu explicar outra coisa para você. Havia na época de Jonas uma grande nação chamada Assíria. Na história antiga, a Assíria, queridos, era uma das nações, se não fosse a mais, a nação que quando guerreava, que quando assolava, que quando dominava um povo, eram os mais violentos. Eles cortavam cabeça, eles faziam coisas terríveis. A Síria era desse nível, queridos. E Israel estava vivendo um momento bom, mas havia uma nação que poderia conquistar Israel, e essa nação era a Assíria. E a Assíria já havia conquistado em outras épocas. Então o povo de Israel conhecia que aquele exército assírio era um exército vingativo, terrível e poderoso. E a capital da Síria, queridos, era justamente Nínive. Nínive era a capital da Síria. Então entenda, Deus estava falando assim para Jonas: Jonas, vai lá, você vai pregar para aqueles que vocês já conhecem, que um dia massacraram vocês, que um dia esquartejaram seus filhos de vocês, que um dia mataram os pais de vocês, que um dia fizeram maldade, e você vai pregar também para o maior concorrente que vocês têm. Você vai lá com eles, você vai amar eles, você vai dar uma mensagem de salvação para eles. Entenda, queridos, Jonas era um homem também nacionalista, patriota. Então pregar para uma nação que tinha esse poder, que já tinha feito coisas terríveis lá atrás, e que tinha poder, estava em evidência de acontecer também um outro massacre. Jonas pregar para esse povo, queridos, era como se fosse um traidor, era como se fosse ir de encontro, irmãos. E outra coisa, pregar para alguém que não era judeu. Hoje em dia a gente prega para todo mundo, mas para um judeu pregar para o não judeu, queridos, era algo terrível. Uma pessoa, ainda hoje, um judeu casar com um não judeu, em Israel é algo totalmente mal visto. Aquela pessoa que se casou perde a sua herança. E na época antiga, você casou com alguém não judeu, sabe o que a família tinha que fazer? Uma espécie de velório, que agora saiu aquela pessoa da nossa família.
Então Jonas ir lá ministrar, além de uma iminência de guerra, também era um povo inimigo, era um povo que não era de Deus. Então quando Jonas ouviu aquilo, queridos, Jonas disse: opa, pregar para essa turma aí não dá. Pregar para esse povo aí está difícil. Jonas se recusa, queridos. Mas entenda, irmãos, acabei de falar aqui, assim como Deus chamou Jonas, Deus também queria salvar aquele povo. Mas Jonas tinha a sua, sabe, queridos, Jonas tinha a sua terra, tinha a sua pátria. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Jonas, ele não queria aquele povo salvo, ele queria aquele povo condenado. Jonas ficaria mais na frente, quando aquele povo é salvo. A Bíblia fala que 120 mil ninivitas se converteram com 3 palavras de pregação, queridos. 3 palavras de pregação. Entenda, queridos, quando os ninivitas se convertem, Jonas entra em crise. Jonas pede para morrer, queridos. Ele não aceita, irmãos. Ele foi lá pregar porque Deus mandou, mas não porque ele estava feliz. Sabe, queridos, e ainda assim no nosso meio, na nossa, sabe, não aqui nessa igreja, né, mas de outro planeta para lá. Queridos, ainda existem pessoas que não quer ver o outro converter. Sabe, já sabia disso? Sabe? Pastor, aquele ali tem que arder no fogo do inferno. De tanto mal que ele me fez. Pastor, aquele dali não merece a misericórdia de Deus. Aquele dali, pastor, eu teria o prazer de ver ele rastejando, pedindo. Eu estou falando de gente crente, queridos. Sabe? Você imagina alguém que te fez muito mal, que te, sabe, que te denegriu, que falou muito mal de você. Aí ele volta hoje e diz: olha, querida, quero te pedir perdão. Você vai ter prazer nele se converter? Ou digamos que ele nem te pede perdão, mas ele voltou ao nosso convívio. Você vai ter prazer dessa pessoa? Ou será que você não? Tem que ser feito o juízo de Deus, sabe? Tem que ser feita a justiça de Deus. Sabe, queridos, ainda bem que Deus, Ele não é do nosso partido. Ainda bem que Deus, queridos, Ele sabe, Ele não se guia pelo que a gente quer que Ele se guie, sabe? Pastor, eu vou declarar, e aquela mulher arriscava até ela morrer na hora que eu abri minha boca para profetizar. É uma macumba meio gospel, queridos, sabe? É um negócio meio, sabe, uma maldade disfarçada de, sabe, de sentimento cristão. A Bíblia fala assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele pedir para andar contigo 1 milha, anda com ele 2. Se ele te pedir a túnica, dá para ele também a capa. Se ele te der um tapa num lado do rosto, dá para ele o outro. Amém, queridos? Mas a gente está muito na nossa justiça. Mas a Bíblia fala que a justiça do homem para Deus é um trapo de imundície. Sabe o que é um trapo de imundície, queridos? No mundo antigo não tinha absorvente, e a mulher colocava um trapo, e após usar aquele trapo, ela jogava fora, e aquilo virava um trapo de imundície. A Bíblia fala que a justiça do homem para Deus é um absorvente usado, é um trapo de imundície. Entenda, queridos, ainda bem, irmãos, que Deus não tem o seu partido. Ainda bem, queridos, né? Pastor, vamos orar daqui, né? Vamos orar daqui, que aqui, eu já vi igrejas se competindo, queridos. Vamos orar daqui, a gente vai ver quem vai crescer mais e quem não vai, e eu estou na frente, e eu estou aqui, e eu estou assado. Sabe, queridos, nós não temos um inimigo em uma outra igreja. Nós temos um inimigo só chamado Satanás, amém, queridos? Esse aqui quer roubar a alma do povo de Deus, irmãos. Entenda, irmãos, Deus não fazia parte do partido de Jonas. Deus não faz parte do nosso partido. Glória a Deus, irmãos. Ele só faz parte do seu propósito. Jonas queria mudar até Deus, irmãos. Ele não se tocou que ele tinha que mudar primeiro ele mesmo. Primeiro ele mesmo. Amém, irmãos? Quem pode ler o verso 3, por favor? Versículo 3 do capítulo 1. Jonas foi para Tarso e, sentindo totalmente
Amém, queridos? Deixa eu explicar uma coisa para você. E nesse versículo a gente para um pouquinho mais. Primeira coisa, Nínive, queridos, ficava no leste, onde o sol nasce, ficava no leste. Tarsis ficava no oeste, no sentido exatamente o contrário. E outra coisa, queridos, Tarsis, ela ficava, é uma cidade próxima hoje da conhecida Espanha. Mas entenda, irmãos, o que era a Espanha na época de Jonas? Era o lugar mais distante e remoto que se conhecia na época. Era o último lugar que se conhecia na época. Na época não tinha Brasil, não tinha continente americano, não. O último lugar que se conhecia na época era a Espanha, o lugar mais distante. E lá estava Tarsis. Outra coisa, irmãos, Tarsis também era o lugar que se conhecia onde não havia chegado a palavra de Deus, não havia chegado lá. E Jonas queria ir para esse lugar. Primeiro, querido, em outras palavras, do que era Tarsis? Era como se fosse assim, ó, eu vou lá para o fim do mundo, sabe? Eu vou lá para o fim do mundo. E outra coisa, eu vou lá para onde a palavra de Deus ainda nem chegou, ou seja, nem Deus vai me alcançar lá. Jonas queria isso, queridos. Eu vou num outro sentido. Então entenda, irmãos, há muita gente, e aqui começa essa história do fugitivo de Deus. Tem gente que pensa assim, ó, não, pastor, eu vou ficar aqui pelo meio da igreja, né? Mas eu não quero papo com cargo, com não sei o quê, nem orem por mim, eu vou ficar só por aqui assim, entendeu? Aí a pessoa, tem gente que pensa, mas se me notarem aqui eu já vou pular fora, porque eu não quero papo com negócio de igreja, eu estou por aqui, só me sentindo bem, sabe? É um Jonas. Sabe, queridos, alguém que foi traumatizado, alguém que foi decepcionado, né? Não, eu não quero mais nem saber de igreja. Lá em casa eu assisto vídeo, televisão, alguma coisa, né? Sabe, queridos, só que entenda, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, Salmo 139, não precisa se abrir agora não. Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, ainda ali sim a tua mão comigo estarás. Sabe, queridos, não há um lugar que você fuja de Deus. Não há um lugar, queridos, tão distante que a mão e os olhos de Deus não te acompanhem. Talvez hoje você está traumatizado. Talvez hoje você quer ser um esquecido. Você está indo no caminho de Tarsis. Você sabe que você tem um chamado. Você sabe que Deus tem um propósito contigo. E você está indo no caminho oposto, para ver se até Deus te esquece. Eu quero te dizer, querido, que assim como Jonas, Deus ainda assim vai lá e te puxa de volta. Amém, queridos? Você nunca vai ser, você pode ter sido esquecido pelos homens. Já falei aqui na igreja, desprezo é a opinião do homem, desprezo não é a opinião de Deus, queridos. Entenda, você pode não estar sendo visto pelos homens, mas o Senhor está te vendo e continua com um propósito contigo. Diga para o seu amigo do seu lado assim, ó, Deus ainda tem um propósito na sua vida. Amém, querido? Na hora certa Ele te levanta, irmãos. Na hora certa Ele te pega, irmãos. Você pode fugir, você pode correr, você pode se esconder. Eu te pergunto, quem é que ganha na carreira? É você ou é Deus, irmãos? Quem é que ganha na queda de braço? É você ou é Deus, queridos? Perca para Deus que você vai ganhar tudo, amém, queridos? Decida orar. Se você decidir orar, você não precisa decidir mais nada. Quem decide orar, não decide mais nada, irmãos. Automaticamente Deus impulsiona ele, irmãos. Amém, queridos? Deus te impulsiona para o negócio certo, irmãos. O David Young Shu, pastor da maior igreja do mundo, a igreja dele na Coreia tem mais de 1 milhão de membros. E ele entrou certa vez no seu gabinete, fechou a porta e disse assim: ainda que ligue o presidente, e ele conhece o presidente, diga que eu estou numa reunião mais importante. E ele entrou para orar. Ele passou um bom tempo orando,
E o presidente ligou para ele. A sua secretária disse: olha, ele está numa reunião mais importante. E o presidente ligou outra vez. Até que quando ele terminou de orar, a sua secretária disse: o presidente ligou aqui. Tudo bem. Aí ele ligou de volta e disse: olha, você estava com uma reunião mais importante do que você falar comigo? Ele disse: estava. E quem é esse homem? Ele disse: Jesus Cristo. E foi, você estava falando com ele? Estava em oração. Em oração ele disse: quando eu ajoelho para orar, eu resolvo 80% dos problemas da minha igreja. Orando. Amém, queridos? Nós falamos aqui um tempo atrás de Daniel, irmãos. Sua principal característica: Daniel orava. Irmãos. Daniel liderava 120 cidades, sem banda larga, sem carro, sem trem, sem avião, e 3 vezes por dia ele orava, irmãos. Nós não temos metade da ocupação desse homem, irmãos, e a gente não ora. Não é assim, queridos? Agora entenda: decida orar, você se aproxima de Deus. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, leia comigo aqui. Você está com o capítulo 1 aberto? Vai para o capítulo 2, versículo 10. Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor a quem? Ao peixe. E ele fez o quê? Vomitou a Jonas na terra. Eu quero só dizer uma coisa, queridos. Deus falou para o peixe engolir Jonas. O que é que o peixe faz? Engole. Deus falou para o peixe cuspir Jonas. O que é que o peixe faz? Vomita ele. Mais na frente, que a gente lê aqui, no verso 16, irmãos. Olha o verso 16, do capítulo 1. Temeram, capítulo 1, 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande o quê? Temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor. E fizeram votos. Quem eram esses homens, queridos? Os marinheiros. Deus falou também com os marinheiros. O que é que os marinheiros fizeram? Se renderam ao Senhor. Deus falou também, queridos, mais na frente, a gente vai já ler aqui, vem um grande vento, depois vem uma tempestade, né? Mais na frente, queridos, Deus usa Jonas para falar com os ninivitas, e eles se arrependem. Mais na frente, irmãos, a Bíblia fala que Deus fez nascer uma planta, assim sobre Jonas. Depois Deus manda um vermezinho, ele come a planta e a planta se dissolve. Irmão, Deus falou com a baleia, e ela obedeceu. Deus falou com os marinheiros, eles obedeceram. Deus falou com o mar obedece. O vento obedece. Deus falou, irmãos, com os ímpios, os ninivitas, eles obedecem. Deus falou com os animais lá, com o verme, ele come a planta. Deus falou com a planta, ela cresce. Deus falou com todo mundo e todo mundo obedece. Só teve um que Deus falou e dele não obedeceu, irmãos. Foi Jonas. Sabe, queridos, quando um crente é rebelde, irmãos, ele dá muito trabalho para Deus, irmãos. Quando um crente decide ser rebelde, irmãos, Deus fala com tudo e todos ao seu redor, menos ele obedecer. É a única coisa que ele não vai fazer. Eu te pergunto, talvez Deus esteja falando com muita gente ao teu redor. Está todo mundo obedecendo. Todo mundo obedecendo. Tu diz, uma pessoa ímpia chegou comigo e disse: pastor, a principal coisa que a gente tem que ter nessa vida é Deus. Tem que ter Deus. Sabe, queridos, Deus está falando com tudo e com todos, e eles estão obedecendo, irmãos. Eles estão ouvindo. E eu te pergunto, e você? E eu? Você é um crente rebelde ou você é um crente obediente? Ou coisa triste, queridos, quando o crente decide ser rebelde, irmãos, grandes lutas estão por vir. Se já não estão acontecendo. Sabe, queridos, a gente precisa entender, irmãos, o que a palavra de Deus diz. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, que ele também, quando ele foi no caminho de Tarso, ele achou um barco com um monte de marinheiro dentro e se mandou com essa turma embora. A gente pensa, irmãos, que ao fugir de Deus, imediatamente Deus vai pegar e vai dizer: volta para cá, venha. Mas nem sempre é assim, ao contrário, irmãos.
Para fugir de Deus, a gente acha um monte de outras pessoas também fugindo, que também vão apoiar a nossa mesquinharia. Sabe, eu vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes a pessoa diz assim, chega com alguém e diz assim mesmo: rapaz, esse negócio de igreja, eu estou cansado disso aí, sabe? Meu marido vai, minha mulher vai, não sei quem vai. Eu confesso que eu não sou assim tão muito, né? Aí converso com alguém no trabalho, na academia, na praça, seja lá onde for. Aí você encontra alguém que diz: é mesmo, eu também acho a mesma coisa, né? É bom a gente até se afastar disso aí, né? Aí já chega um terceiro e diz: realmente. Sabe, queridos, para esse barco que vai para longe de Deus, tem muita gente indo. Tem muita gente indo. Cuidado para você não subir nesse barco junto. Amém, queridos? Cuidado para você não subir nesse barco junto. E outra coisa, irmãos, ele comprou um bilhete. A Bíblia fala que ele pagou a sua passagem para sair fora. Irmãos, se teve uma coisa que eu digo que o dono daquele barco, aquele capitão, se arrependeu e disse: maldito bilhete, entendeu? Que eu fui vender para esse camarada. Até ganhei um dinheiro na época, mas não valeu a pena. Sabe o que acontece, queridos? Tem gente que a gente está deixando subir no nosso barco, ele vai afundar o nosso barco. Tem gente que, em troca às vezes de alguma coisa, a gente está deixando subir, entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, entrar nos nossos filhos. Eu não estou falando só de pessoas, queridos. Eu estou falando de programa de televisão. Não estou falando que você não tem que assistir nada, ser um tapado. Não é isso, irmãos. Não é isso. Amém? Uma vez eu conheci de um pastor que a filha dele estava assistindo televisão, ele foi lá e cortou o cabo da televisão. Eu digo: querido, que é isso? Nem Satanás faria isso. Dá mais trabalho acompanhar a sua filha, né? Dá mais trabalho estar junto com ela, né? Mas esse é o certo. Entenda, querido, não é para você ser um alienado, fanático, doido. Não é isso, irmãos. Mas o que a palavra de Deus está nos colocando? Cuidado com o que você bota para dentro da sua casa. Cuidado com as tuas amizades. Elas podem afundar teu barco e te levar junto. Quem é os amigos do teu filho? O que ele está assistindo? Até esse moleque completar 18 anos, a privacidade dele pertence a você. E até passando disso também. Olha, alguém está dizendo passando, pastor. Até sair de casa, né? Enfim, queridos, vigia com o que entra na tua casa. Vigia com o que entra no teu carro. Vigia com o que entra na tua vida. Vigia com o que passa na tua televisão, no teu celular. O que você está deixando entrar no teu barco, para ele não afundar teu barco depois. Que a palavra de Deus diz, queridos, que antes deles lançarem Jonas na água, eles lançaram as suas fazendas, os seus ganhos. Entenda, ele salvou sua vida por ter lançado Jonas, mas perdeu um monte de coisa. Sabe o que eu aprendo, queridos? Até você ter coragem de deixar essa pessoa sair fora, você cortar esses laços, vem muito prejuízo, irmãos. A gente perde muito. Você conversa com uma pessoa hoje, usuária de drogas, ela não saiu de casa dizendo assim: hoje eu vou, me drogar, vou ficar doidão hoje. Não é assim, queridos. Você conversa com uma pessoa dessa, começou com uma amizade. Toma aí o álcool, moderadamente. Isso aqui não faz mal não. Beba com moderação. Vai devagarzinho, vai entrando. Vai. Experimenta. Querido, Dalila não conseguiu o segredo de Sansão assim do dia para a noite não. Sabe? Ela foi alisando os cabelos dele. Ô, Sansão, você é tão lindo. Sabe? Um rapaz aqui da igreja disse: pastor, uma moça me chamou de lindo. Eu digo: olha, ou é o diabo ou é Deus. Sabe, queridos? Por quê? Porque você é desprovido de algumas coisas. Mas pela fé, isso na intimidade, irmão? Pela fé você vai conseguir. Amém? Entenda, queridos. Ela começou devagarzinho. Aí ela disse assim: olha, Sansão,
me revela o segredo da tua força. Aí ele toda vez inventava uma conversa, né? Se me prenderem com corda nova, não vem, não sei de onde. Aí pronto, já era para mim. Quando ela prendia, fazia o que ele dizia, lá vem os filisteus, Sansão. Eu falo que ele torava tudo, arrebentava o homem, dava um show, queridos. Ela dizia, tu não me ama, né? Irmãos, e vinha aquela rasgação de cera 7:1, sabe? Tá vendo só? Eu que me dediquei a você, sabe? Eu que fiz tudo por você, que te amei, uma prova de amor, bora! Não, se fizer não sei o que, inventava outra conversa, irmão. Mas a Bíblia fala que chegou um momento, irmãos, eu acho forte essas palavras na Bíblia, que diz assim a palavra, e revelou a ela todo o seu coração. E ela então cortou seus cabelos, e disse mais uma vez, Sansão, lá vem os filisteus. E a palavra de Deus diz assim, e pensava ele, que o Espírito de Deus ainda era com ele. Mas não, quando ele saiu havia perdido a sua força. Sabe, queridos, brincar com o pecado nos tira a força. Nos tira a força. O pecado é para a gente, fugir dele, irmãos. O diabo você resiste. Amém? Agora uma mulher bonitona aí com os quadril largos, sai fora. Amém? Sai fora. Não fica achando que você vai... pastor, pode vir quente que eu estou fervendo aqui, né? Meu irmão, Superman só lá nos Vingadores, sabe? Não tem um super crente, queridos. Não tem. Mulher Maravilha com chicote na mão, irmão. Só nesses filmes aí. Glória a Deus. Fica brincando com mensagenzinha. Não tem nada a ver não, pastor. Olha, ele me falou que eu sou linda, sabe? Nada a ver. Acho que eu vou nem me envolver, pastor. Fica dando brecha. Fica dando brecha para você ver. Não gosto de uma foto, aceitei ela aqui no Face. Nada a ver, sabe? Fica. Sabe, queridos, para ir no barco para longe de Deus, tem muita gente. Tem muita gente. Não é que você não vai se relacionar com ninguém, mas eu vou falar o que eu tenho dito aqui. Entre o veneno e o soro, a diferença é a dose. Qual é a dose? Tem relacionamento aí, tem grau de amizade que a dose tem que ser 0. Vai derrubar você. Essa mulher vai acabar com a tua família. Amém, queridos? Outra coisa, queridos, a Bíblia fala ainda no versículo 3 que ele desceu para lá debaixo do navio. Outra característica do fugitivo: isolamento. Diga para o seu irmão assim: não se isole. Não se isole. Isolamento é outra característica do fugitivo. Não vou mais para a igreja não. Não quero mais saber de célula não. Não convivo mais com o grupo aqui o grupo do WhatsApp aqui da igreja. Não. Um dia desse uma pessoa disse assim: pastor, postaram um negócio lá que eu não gostei, até saí. De querida, vem cá, primeira coisa, falei para ela assim, falei para a pessoa dizer para ela, né? Falei assim: olha, primeira coisa, aqui é um grupo com várias cabeças. Claro que se tiver um excesso, eu como pastor vou ter que ir lá e pontuar isso daí. Mas fora isso, é um grupo com várias cabeças. Assim é a igreja, tem várias cabeças. Aqui é um hospital, né? Tem hora que tem gente gritando, hora que tem gente morrendo, tem hora que tem gente vivendo, tem hora que tem gente mais ou menos, hora que tem gente que pegou alta, e hora que tem gente que está entrando. Tem de tudo. Um certo pastor disse assim, perguntaram assim para ele: como é que vai a sua igreja, pastor? Ele disse: muito bem, mais ou menos, muito mal. Aí a pessoa que perguntou: mas não entendi, pastor. Ele disse que em toda igreja tem sempre essas 3 igrejas. Tem uma turma que está muito bem, tem uma turma mais ou menos, e tem uma turma que está muito ruim na fé. Sabe, queridos, a gente tem que entender uma coisa. Eu falei para essa moça, eu disse: olha, isso é um projeto do diabo para isolar você. Porque assim como tem coisa que você não gosta, tem coisa boa também. Tem coisa de Deus para você. E quando você vê algo que te contradiz, sabe o que você faz? Você respeita a diferença. Você coloca algo de bênção.
Você dá glória a Deus. Aí bora procurar instruir melhor esse irmão, porque um dia também você não era instruída. Sabe, queridos, para puxar para trás tem muito. Para o barco que vai para Tarsis, já está indo um monte de marinheiro. Para ir para Nínive só tem uma baleia. Sabe, queridos, deixa eu explicar uma coisa para você. Ele se isolou, irmãos. Se isolar não é de Deus. Fui ferido na igreja, pastor. Não me deram a paz do Senhor, sabe? Irmãos, pasmem, tem gente que sai da igreja. Não estou falando só dessa igreja não, irmãos. Estou falando de qualquer igreja. Conheço tantos amigos, pastor, a gente conversa, é a mesma coisa, sabe? Mesma coisa. Eu falo, pastor, lá na igreja tem problema com isso aqui, tal fofoca? Tem, e tu tem. Eu fiquei feliz agora, pastor, por quê? Porque eu pensei que só tinha lá na igreja. Sabe, queridos, mesmos problemas, mesmas coisas. Mas também eu pergunto assim, vem cá, lá na igreja tem aquela turma assim que tu pode contar fiel, leal, ainda que tu fique doente, eles vão lá e tem. Aí um disse, pastor, ainda não tem. Sabe, queridos, também tem essa turma, irmãos. Amém, irmãos? Davi tinha os valentes dele, mas também tinha os traíras dele lá. Sabe, queridos, entenda, irmãos, isolamento não é de Deus. Tem gente vivendo no seu mundo aqui, ó. Às vezes você não está isolado fisicamente, mas você está vivendo no seu achômetro. Aí quando você fala alguma coisa, alguém te contradiz, aí você já fica, rapaz, o que? Sabe? Você já fica logo arisco. Irmãos, o contraditório é de Deus também, irmãos. Se todo mundo concordar contigo, não quer dizer que você está certo. Amém, irmãos? Às vezes eu escuto tantas vezes, pastor, olha, eu acho que isso aqui não. Será? Entendeu? Irmãos, isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Certa vez disse, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou anular esse povo todo, eu vou matar todo esse povo. Aí Moisés disse assim, Moisés e Deus, hein, irmãos? Aí Moisés disse assim, se tu fizeres isso, risca o meu nome no livro da vida. Aí Deus disse, opa, não, peraí, Moisés, vou fazer mais isso não. Sabe, queridos, Deus vinha conversar com Adão todo dia. Entenda, queridos, contraditório também é de Deus. Você vai escutar coisa aqui que você não gosta, você vai ver coisa aqui que você não gosta, seja aqui, seja na sua casa, seja na sua vida. Se você souber aproveitar isso, isso te ajuda a ser alguém melhor, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Outra coisa, queridos, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que quem foi que mandou a tempestade? Está aqui no verso 3 aqui, ó. Perdão, verso 4, irmãos. Vamos ler o versículo 1, o capítulo 1 o versículo 4. Jonas 1, 4. Quem pode ler? Você pode ler aí, Lidilson? Lê aqui, ó. Está vendo aí? É. Amém, só até aqui. Queridos, quem mandou a tempestade? Deus. Na minha versão, não sei se nessa daqui, né? O navio estava a ponto de se despedaçar, no finalzinho. A minha versão diz assim, o navio estava a ponto de quebrar. Sabe, queridos, Deus mandou algo, irmãos, e estava quebrando o navio. Mas entenda, irmãos, quando o diabo quebra algo, é por dois motivos. Ou nós demos brecha, ou Deus permitiu. Não é por outro. Não é por outro. Ele pede para tocar em Jó, aí Deus permite. Mas quando Deus quebra algo, queridos, também tem outros motivos. E o primeiro deles, queridos, Deus quer tratar conosco, irmãos. E o segundo, Ele quer realinhar o nosso caminho no caminho certo. Algo está errado, ou algo precisa ser ainda melhor, irmãos. Entende, irmãos? Para Deus estar quebrando algo,
Ele está querendo trazer você de volta para o propósito. Eu não sei o que está quebrando na sua vida, irmãos. Não sei se sua vida moral, sexual, sentimental, conjugal, financeira. Não sei o que está quebrando, irmãos. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza: tem propósito de Deus aí. Algo está por trás disso, queridos. Algo de Deus está para se realizar nisso. Não sei o que está quebrando na sua vida, mas toda tempestade só vem, irmãos, para Jonas voltar para o caminho certo. Deixa eu dizer para você: todo fugitivo de Deus, mais cedo ou mais tarde, o vento vai dar contrário a você. O teu barco vai querer se quebrar. Você vai quebrar algumas coisas. A tempestade vai se levantar. Mas entenda, Deus não é mau, irmãos. Deus não faz isso por um prazer de te ver sofrer, de nos ver sofrer. Ele faz isso porque Ele quer a nossa vida de volta no propósito, no centro da vontade de Deus. Irmão, Jonas, mais na frente, irmãos, mais na frente, Jonas pediu, quer ver? Abra no capítulo 4 do livro de Jonas, versículo 3. 4:3. Quem pode ler, por favor? Leia aqui, se for o caso. Quem pode ler? Jonas, leia alto, por favor. Leia, Jonas 4:3. Olha o que Jonas pede mais para frente, queridos. Ele pede para morrer. Irmão, Jonas estava disposto a morrer, mas não estava disposto a se arrepender. Esse é o propósito de Deus na tempestade. Não é matar, é mudar. Amém, queridos? Deus não quer te matar, irmãos, fisicamente falando. Ele quer te mudar, te moldar e te aprimorar, irmãos. Amém, queridos? Sabe, queridos, quando Ele permite coisas se quebrarem, é porque Ele tem coisas maiores. E quando Jonas é lançado na água, irmãos, que aquele peixe vem e come ele. Estava vendo, muito interessante, teve até um homem, um inglês, que você coloca lá no Google, lá, homem engolido por peixe. Teve um homem foi 90, eu acho que foi isso, foi engolido, também sobreviveu, e foi muito retratada essa história de Jonas. Eu estava assistindo semana passada, irmãos, uma reportagem no National Geographic, um canal maravilhoso, queridos. Estava assistindo uma reportagem sobre as baleias jubartes, e na reportagem, era uma reportagem científica. Os cientistas diziam assim: olha, a gente conhece 10% desse animal. Por quê? Porque essas baleias, elas nadam em mares muito profundos. Quando você vê ela aqui pela superfície, ela passa meia hora, vai oxigenar o organismo e volta para o fundo. E no fundo é que elas caçam, quilômetros e quilômetros para baixo. No fundo é que elas se reproduzem. É no fundo que as coisas acontecem. Ele disse: elas conhecem um mundo que nós ainda não sabemos, não temos tecnologia para chegar até lá. Nunca tiramos uma foto dessa baleia caçando, nunca tiramos uma foto dessa baleia se reproduzindo. E a gente fica aqui observando, olhando, instalamos aparelhos em algumas, porque elas nadam em águas profundas demais. Sabe, queridos, e no capítulo 2, em casa você lê, Jonas vai falar, queridos, do desconforto que ele passa naquela baleia. Ele fala de algas, ele fala de mares que o cobriram, ele fala que ele foi até os fundamentos das montanhas. Ele foi fundo, gente. E ali ele pede para Deus realinhar sua vida com os propósitos corretos. Sabe, talvez alguns aqui estão passando por um desconforto terrível, em alguns males terríveis, mas Deus está te levando fundo para realinhar a tua vida com Deus, queridos. Talvez você está passando por coisas, igual o capítulo, depois você lê em casa, tanto que foi angustiante, queridos. Sabe, irmãos, Deus só tem propósitos para você.
E quando aquela baleia coloca ele ali, já no lugar certo, irmãos, entenda, ela vomitou ele no lugar certo, irmãos. Quando nós estamos com Deus, ainda que a sensação nossa seja de ser, sabe, excluído, vomitado, largado, deixado para trás, se a sua vida está no propósito correto, ainda que você se sinta assim, um vômito, se você estiver com Deus, Ele te deixa no lugar certo, irmãos. Ele realinha a tua vida com o propósito dele, porque Deus tem um plano, irmãos, até para quem sai do plano. Deus tem um plano até para quem sai do plano. Se você saiu do plano, hoje Ele te conduz de volta para o plano. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar.